Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado, dia 25 de dezembro, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que realmente Cristo Jesus nasça na sua vida, seja cada dia a fortaleza, o ânimo da sua alma e que realmente você faça uma verdadeira experiência do Natal. Para rezar melhor e nesse dia santo ouvir a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 25 de dezembro, meu irmão, minha irmã, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fazemos memória daquele dia glorioso em que o Verbo encarnado nasceu da Virgem Maria em Belém. A Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia do Natal está em João, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 18. João 1, de 1 a 18. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é farol para iluminar a nossa vida, a nossa alma, a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho dela, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela,
mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, chamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia santo do Natal, ouvimos este santo Evangelho do prólogo de São João. São aquelas primeiras palavras que introduzem o Evangelho de São João. E eu queria destacar aqui 3 coisas importantes nesse prólogo, que é importante nós lembrarmos hoje, quando nós celebramos o nascimento de Jesus. A primeira coisa é que o prólogo do Evangelho de São João fala da pré-existência de Cristo. Antes de se tornar visível, tocável, antes de se fazer carne no seio da Virgem Maria, o Verbo, a palavra viva de Deus, já existia na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. O Filho de Deus, ele não teve um começo, uma origem, mas é eterno, com o Pai e o Espírito Santo. Por isso que João diz: no princípio era a palavra, era o Verbo estava com Deus, e não somente estava com Deus, era Deus, porque estava no início junto com Deus. A pré-existência. Jesus não é só um homem, como tantos, em forma de heresia, quiseram dizer durante a história. Alguns chegaram a dizer que era a criatura mais perfeita. Não. Ele é o pré-existente. Ele é eterno. É Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que eu destacaria é justamente o mistério da encarnação, o mistério do Natal. João diz: e esse Verbo eterno, com o Pai e o Espírito, esse Verbo que é Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a nossa natureza humana, sem deixar de ser Deus, continuando eterno, ele se faz temporal na humanidade que ele assumiu. Assumiu a humanidade por completo, se tornando homem,
se tornando gente, se tornando carne, habitando primeiramente no seio da Virgem Maria e com a luz dada, habitando no mundo, nascendo em Belém, vivendo nesta terra como homem de carne, osso e sangue e espírito, sem deixar de ser Deus. O Verbo eterno, pré-existente, se fez gente de verdade, não só de aparência. Assim como tantos quiseram negar a sua divindade, outros hereges também durante a história quiseram negar a sua humanidade, como se ele fosse só divino e a humanidade nele fosse apenas algo aparente e momentâneo. Não, ele se tornou gente de verdade. Por isso nós falamos das duas naturezas de Cristo, natureza humana e divina, que não se misturam, não se dividem também, não se contradizem, mas estão numa perfeita comunhão na única pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero destacar é que esse Deus e homem, esse humano e divino que é Jesus Cristo, ele promete fazer filhos de Deus aqueles que se abrem à realidade do seu mistério. A palavra de Deus diz: àqueles que o receberam, ele deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que abraçaram a verdade da sua divindade e humanidade, aqueles que o acolheram, ele deu a capacidade de tornarem-se filhos de Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos nós acolhido o Senhor e continuemos acolhendo-o em nossa vida, em nosso coração, acreditando pela fé no mistério que se dá em Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Acreditando na sua vida, nas suas naturezas, acreditando na sua presença verdadeira junto de nós, constante, acreditando que Ele é o Senhor da nossa vida e que nos abre o céu, tendo Ele introduzido um dia a nossa humanidade na eternidade, nos abre o céu para que possamos lá também viver. Que nossa vida, nossa alma seja Belém. Que o nosso coração seja parecido com o coração dos pastores de Belém. Que realmente tenhamos a sensibilidade cada vez mais de acolher em nossa vida o Salvador do mundo. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.